Olá! Sejam bem-vindos à nossa aula de ensino religioso. Como é que vocês estão? Segundo e terceiros anos. Estão bem? Estão com saúde? Eu espero que sim. Estão com disposição? Eu acho bom, hein? A nossa aula de hoje vai ser bem legal. Vamos então separar o nosso material? Caderno, lápis grafite, que é o lápis de escrever, o lápis de cor e a borracha. Eu já volto. Muito bem, separaram o material? Então agora nós vamos escrever no nosso caderno a data de hoje, a aula que nós estamos, que é a aula 22, ER de ensino religioso, e hoje tem mais uma coisinha para escrever, porque nós vamos fazer uma revisão. Então vocês vão escrever revisão das aulas 18, 19, 20 e 21, ok? Eu já volto.
Muito bem, já escreveram no caderno? Então agora é aquela hora que vocês gostam um pouco, né? Eu sei que vocês ficam esperando para ver a atividade na TV. Então agora é a nossa hora. Fica esperto aí ver se a tua atividade vai aparecer. Eu já volto. Encontrou sua atividade? Não? Oh, não fica triste. Vocês sabem, né, gente? Sabem que na nossa última aula nós falamos sobre um tema bem legal. Nós fizemos os braceletes, lembram? E aí eu recebi um monte de foto, uma mais linda que a outra. Cada bracelete legal. Teve gente que fez até umas poses legais, assim, eu achei muito legal. Só que, gente, era muita foto. A gente não pode ficar aqui a aula inteira, né, vendo foto, foto, foto. Então, o que eu fiz? Eu tive que separar em alguns vídeos. Então, se o seu não apareceu hoje, calma, relaxa, tá? Vai aparecer nas próximas aulas. E espera, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos lá. Lembra que eu falei que nós vamos fazer uma revisão? O que é uma revisão? Nós vamos relembrar algumas aulas anteriores que nós falamos de símbolos religiosos. Nós começamos então na aula 18 com símbolos religiosos da matriz ocidental. Então agora, o que eu vou pedir para você? A gente vai colocar na tela e eu vou falar um por um dos símbolos que nós conhecemos nas últimas aulas, certo? Combinado? Não é para sair daí, é para ficar prestando atenção, porque depois tem pergunta, hein? Olha lá! Então vamos lá. Primeiro símbolo religioso que nós conhecemos foi a cruz. A cruz é do cristianismo. Muito bem. Nós vimos então que a cruz é o símbolo do cristianismo e que ela tem um significado especial para os cristãos. Ela tem o significado de salvação, de sacrifício, tudo isso tem dentro desse símbolo. Nós vimos que a cruz pode aparecer tanto com a imagem de Cristo, como sem a imagem de Cristo. Muito bem. Nós vimos também nessa aula este símbolo aí. Quem lembra qual era o nome desse símbolo? Muito bem, era lua crescente e estrela. E a qual religião ele pertencia? Ao islamismo. Muito bem. Nós vimos então que a lua crescente e a estrela é um símbolo do Islã. Nós vimos, na verdade, que o islamismo não tem um símbolo oficial, mas por conta da tradição, esse símbolo ficou conhecido como um símbolo do islamismo e que ele está presente, inclusive, nas mesquitas e na bandeira. Muito bem. Nós vimos então também que não era um símbolo oficial para os muçulmanos, mas que, por eles seguirem um calendário lunar, eles consideravam esse símbolo também como parte do islamismo. Ótimo! Nós vimos mais um nesse dia da matriz ocidental. Quem lembra qual era? Isso! Qual era o nome desse símbolo? Ele é até muito usado, tem muitas pessoas que usam esse símbolo. Estrela de Davi, ótimo! E era de qual religião? Ai, que espertos! Judaísmo, ótimo! Nós vimos então que a estrela de Davi é um símbolo do judaísmo e que está presente inclusive na bandeira de Israel. Ele é um símbolo que aparece também nos espaços sagrados do judaísmo. Inclusive, é considerado um símbolo que tem uma força muito grande por conta da história do Davi, que era um rei, era guerreiro, né? E essa estrela, inclusive, aparecia lá no exército do Davi, certo? Então, nós vimos a cruz, nós vimos a lua crescente e a estrela, e nós vimos a estrela de Davi.
Muito bem, esses foram os 3 símbolos religiosos que nós conhecemos da matriz ocidental. Então agora, vocês vão pensar em tudo que nós vimos na aula anterior, na aula 18, e o que nós vimos agora, e vão responder as perguntas. Como que vai ser? Eu vou colocar a pergunta e vai ter verdadeiro ou falso. Então você vai pensar na pergunta ou na ideia, né, que eu coloquei, e você vai pensar, isso é verdadeiro ou isso é falso? Eu vou dar um tempinho para você pensar e aí a gente volta com a resposta certa, ok? Então vamos para a primeira pergunta, prestem atenção. A cruz é o símbolo da crucificação de Jesus Cristo. Vou repetir a pergunta. A cruz é a afirmação, desculpem. A cruz é o símbolo da crucificação de Jesus Cristo. Verdadeiro ou falso? Tempo para vocês. Então vamos lá ver se você acertou? Então a cruz é o símbolo da crucificação de Jesus Cristo? Verdadeiro ou falso? Acertou quem disse que é? Verdadeiro. Muito bem. Vamos então para a próxima pergunta? Os muçulmanos seguem o calendário lunar, que é orientado pelo Sol. Vou repetir. Os muçulmanos seguem o calendário lunar, que é orientado pelo Sol. Verdadeiro ou falso? Tempo para você. Vamos ver se você acertou? Os muçulmanos seguem o calendário lunar, que é orientado pelo Sol. Verdadeiro ou falso? Falso, né, minha gente? O calendário lunar é da Lua. Muito bem, vamos para a nossa terceira pergunta.
O nome Estrela de Davi, em hebraico, significa escudo de Davi. Verdadeiro ou falso? Vou repetir. O nome Estrela de Davi, em hebraico, significa escudo de Davi. Verdadeiro ou falso? Tempo para você. A resposta certa é o nome Estrela de Davi em hebraico significa escudo de Davi. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem. Então passamos pela nossa primeira revisão da matriz ocidental. Agora nós vamos para a aula 19, que nós falamos dos símbolos religiosos da matriz oriental. Vamos lá relembrar então? Prestem atenção aí na tela. O primeiro símbolo que nós vimos foi o Om, que é do hinduísmo. Lembram que nós falamos que o símbolo Om, na verdade, era um som. Lembram que nós até assistimos um vídeo desse mantra, né? Que o mantra é uma repetição de palavras e que o Om era um símbolo muito importante para o hinduísmo. E ele significava aquilo que protege. E que, inclusive, ele lembrava um número. Quem que lembra que número que era esse? Olhem aí no símbolo, o que ele lembra? Isso, número 3, né? Esse desenho lembra o número 3. Então, o nosso primeiro símbolo foi o Om do hinduísmo. Vamos para o próximo? Olhem lá. O que é isso? É um leme de navio? Não, é a roda do Dharma, isso mesmo. A roda do Dharma, que era um símbolo religioso do budismo. Nós vimos que para os budistas, esse símbolo é muito especial. Ele contém esses 8 raios e é conhecido também como roda da lei. E nele estão todos os ensinamentos de Buda. Muito bem. Então, nós já vimos o Om, que é do hinduísmo, e a roda do Dharma do budismo. Nós vimos mais um. Quem lembra? Isso, olha lá. Lembra que eu até brinquei que esse símbolo aparecia no filme do Kung Fu Panda? É o Yin e Yang, que é da religião do taoísmo. Então, nós vimos que o símbolo do Yin e Yang era o símbolo do taoísmo e que ele significava equilíbrio. Por que equilíbrio, professora? Lembra que nós vimos que por ele ter essa mistura de preto e branco, que significaria para eles coisas opostas, elas estão na mesma proporção e estão divididas bem certinho, porque para o taoísmo o mais importante é o equilíbrio. Então, nós acabamos de ver os símbolos da matriz oriental. O Om, a roda do Dharma e o Yin e Yang. Agora é a hora do nosso quiz. O mesmo esquema lá que nós fizemos, verdadeiro ou falso, certo? Vamos lá? Então vamos continuar, prestem atenção aí. O Om é um símbolo do hinduísmo e o principal mantra dessa tradição religiosa. Vou repetir. O Om é um símbolo do hinduísmo e o principal mantra dessa tradição religiosa. Verdadeiro ou falso? Vamos lá, presta atenção.
Vamos conferir a resposta, pessoal? O Om é um símbolo do hinduísmo e o principal mantra dessa tradição religiosa. Isso é verdadeiro, excelente. Vamos lá para a próxima. O círculo de onde partem 8 raios é conhecido também como roda da família. O círculo de onde partem 8 raios é conhecido também como roda da família. Verdadeiro ou falso? Tempo para você. Vamos conferir a resposta. O círculo de onde partem 8 raios é conhecido também como roda da família. Verdadeiro ou falso? Falso, né, galera? É conhecido como roda da lei. Ótimo. Vamos para a próxima. Para os praticantes do taoísmo, o símbolo de Yin e Yang representa o equilíbrio. Verdadeiro ou falso? Para os praticantes do taoísmo, o símbolo de Yin e Yang representa o equilíbrio. Tempo para você. Vamos para a resposta? Para os praticantes do taoísmo, o símbolo de Yin e Yang representa o equilíbrio. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem. Então agora nós vamos ver os símbolos religiosos da matriz afro-brasileira, que nós vimos na aula 20. Vamos olhar aí na tela então. O primeiro que nós vimos foi o atabaque. Isso mesmo. Lembra que nós falamos que os atabaques eram tocados pelos ogãs e que tinham 3 tipos de atabaque, inclusive, que era o rum, o rumpi e o lê, e que dentro dos terreiros de candomblé e de umbanda eles são objetos sagrados. Muito bem.
Nós vimos também o fio de contas ou guias, que dentro do candomblé são chamados de fio de contas e dentro da Umbanda de guias. E que essas guias ou fio de contas poderiam ser de cores diferentes e de materiais diferentes, dependendo do que você faz dentro do terreiro e dependendo do orixá, que é o seu mentor, o seu guia, certo? Então, nós vimos também o Eruexim, que era um símbolo da orixá Iansã, né? Todos eles da Umbanda e do Candomblé. Nós vimos que o Eruexim era um objeto dentro da história da orixá Iansã, que significava que ela, quando ela estava em guerra, né? Que ela fazia os seus ventos e que ela tirava os espíritos maus. Tinha mais dois, vamos ver lá. Era o Ofá, do orixá Oxóssi, que nós vimos que tinha esse formato de arco e flecha, porque ele é representado como o rei das matas, muito bem. E nós vimos o Abebé, da orixá Oxum, que também é um objeto dentro da história dela, que era como um leque e também um espelho, porque a orixá era muito vaidosa. Ótimo! Então já falamos um pouco dos nossos símbolos religiosos da matriz afro-brasileira. Então vamos para o nosso quiz, as nossas perguntas. Estão espertos, ligadinhos? Então vamos lá. Os atabaques são tocados com as mãos, com 2 baquetas, ou por vezes com uma mão e uma baqueta. Verdadeiro ou falso? Vou repetir. Os atabaques são tocados com as mãos, com 2 baquetas, ou por vezes com uma mão e uma baqueta. Verdadeiro ou falso? Tempo para você. A resposta certa, vamos ver, os atabaques são tocados com as mãos, com 2 baquetas, ou por vezes com uma mão e uma baqueta. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, muito bem, você acertou? Parabéns, vamos para a 8ª pergunta. São conhecidos como fio de contas no candomblé e como guias na Umbanda. Verdadeiro ou falso? Esse símbolo que está aparecendo aí é conhecido como fio de contas no candomblé e como guia na Umbanda. Tempo para você.
Vamos lá então ver a resposta certa? São conhecidos como fio de contas no candomblé e como guias na Umbanda. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, isso mesmo. E a nossa nona pergunta, prestem bem atenção. O símbolo de Oxóssi é um arco e flecha, o Ofá, porque ele é o rei do mar. O símbolo do Oxóssi é um arco e flecha, o Ofá, porque ele é o rei do mar. Verdadeiro ou falso? Tempo para você. Vamos ver a resposta então, pessoal? O símbolo de Oxóssi é um arco e flecha, o Ofá, porque ele é o rei do mar. Ai, 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 verdadeiro ou falso? É falso! Ele é o rei das matas, né? Porque tá o arco e flecha. Então vamos lá. Agora nós vamos para a nossa última matriz. Símbolos religiosos da matriz indígena, que nós vimos na aula passada. Lembra? Na aula 21. Tá bem fresquinho aí na cabeça. Vamos relembrar então. Primeiro símbolo que nós vimos foi a pintura corporal. Depois nós vimos o filtro dos sonhos e depois nós vimos o Petinguá. Eu já coloquei tudo na tela que eu quero conversar sobre todos eles. Então nós vimos que a pintura corporal é um símbolo religioso porque através das pinturas corporais os indígenas se comunicam. Lembra que nós vimos inclusive que essas pinturas no corpo serviam para conversar com outras etnias, porque eles falam línguas, né, diferentes entre os povos. E às vezes, dependendo de quando você estava pintado, eles sabiam de qual etnia você é, se era casado, se é solteiro. Lembra que nós vimos? Se é criança, se está com um desenho para festa ou dança. Muito bem. Nós vimos que o filtro dos sonhos era um símbolo religioso para os indígenas do Brasil. Muito bem, não são dos indígenas brasileiros. Os indígenas daqui até fazem, né, esse objeto, mas não é dos indígenas brasileiros. São dos indígenas norte-americanos, de uma etnia lá dos Estados Unidos, os Obidiuá. Isso, Ojibwa, desculpem. E nós vimos também o Pitanguá, que é usado nos rituais indígenas para fazer aquela fumaça, né? Que eles colocam as ervas no pitanguá e aí assopram e aquela fumaça que sai é utilizada dentro dos rituais dos indígenas. Muito bem, esse tá muito fácil porque estava fresco na cabeça, nós acabamos de ver, né? Então vamos para as perguntas? Se você não acertar essas, olha, por favor, hein? Presta atenção. Olha lá. As pinturas corporais não facilitam a comunicação entre os povos que não falam a mesma língua. Vou repetir. As pinturas corporais não facilitam a comunicação entre os povos que não falam a mesma língua. Verdadeiro ou falso? Tempo para você.
Vamos para a resposta certa, então? As pinturas corporais não facilitam a comunicação entre os povos que não falam a mesma língua. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Nós vimos que facilita, isso mesmo. Próxima pergunta. O filtro dos sonhos é um símbolo religioso dos indígenas Ojibwa. Vou repetir. O filtro dos sonhos é um símbolo religioso dos indígenas Ojibwa. Verdadeiro ou falso? Tempo para vocês. Vamos ver a resposta então, pessoal? O filtro dos sonhos é um símbolo religioso dos indígenas Ojibwa. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, muito bem. Vamos para a nossa última pergunta. O pitanguá é um cachimbo muito utilizado na Opã em rituais de cura e proteção. Vou repetir. O pitanguá é um cachimbo muito utilizado na Opã em rituais de cura e proteção. Verdadeiro ou falso? Tempo. Vamos conferir a resposta? O pitanguá é um cachimbo muito utilizado na Opã em rituais de cura e proteção. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, muito bem! Hoje, então, nós fizemos uma aula de revisão. Nós fizemos prova. Vocês têm medo de prova? Quando a professora fala assim, hoje é dia de prova? Ou fala assim, na semana que vem é semana de provas. Ah, que nervoso! Foi tudo bem, né? A gente conseguiu responder tudo junto. Não precisa ficar nervoso em dia de prova, certo? Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês estejam bem, com saúde, tá bom? Lavem essas mãozinhas, usem máscara, se puder, fiquem em casa. Aquele abraço, apertado e um beijão, ó, instalado. Até semana que vem.